Mas alunos, vamos para a nossa aula número 9. A aula passada eu falei errado. Essa é a nossa aula número 9, tá? Estamos aí a uma aula de concluir o nosso módulo acerca da história de Israel. E nas duas últimas aulas nós analisamos aí o período da monarquia, basicamente, né? Enfaticamente. Na última aula falamos sobre as consequências do reino dividido, do momento do cisma hebraico e a repercussão que isso teve, mencionando o cativeiro babilônico, e terminamos a aula com o retorno da nação de Judá à sua terra, a Jerusalém, reconstrução do templo. E só para situar vocês, estaríamos falando do período dos livros de Esdras, Neemias e Esther. Hoje nós vamos sair do Antigo Testamento. Nós não estamos vendo o Antigo Testamento, tá? Mas até a aula passada a nossa história esteve inserida no contexto do Antigo Testamento, e hoje nós saímos do Antigo Testamento para entrarmos naquilo que chamamos de período intertestamentário. Período intertestamentário foi conhecido durante muito tempo como período interbíblico, né? Que se convencionou e corretamente entender que não é uma nomenclatura adequada, porque interbíblico seria entre a Bíblia, né? Não existem duas Bíblias. Intertestamentário porque é o período que está entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Então, é essa página em branco que você tem aí depois de Malaquias e antes de Mateus. Então, é de crucial importância que observemos esse período, porque na maioria das vezes o que nós sabemos da história de Israel é aquilo que está no Antigo Testamento, e pouco nos preocupamos com esse período intertestamentário. Vamos ver que ele é de fundamental importância para compreendermos a história de Israel, principalmente o Novo Testamento e até mesmo a história da igreja, tá? Então vamos trabalhar aí essa ideia e vamos avançar na aula de hoje. Nossa última aula será na semana que vem, e eu estou decidindo se nós falamos acerca da cultura de Israel de uma forma geral, ou se finalizamos a aula falando sobre Israel nos tempos de Jesus. E aí concluímos basicamente a nossa história de Israel, tá bom? Mas hoje, período intertestamentário. Para entendermos o período intertestamentário, se faz fundamental compreendermos as consequências do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, como nós vimos na última aula, ele foi um marco histórico e espiritual para a nação de Israel. A questão histórica nós vimos na aula passada, mas as questões espirituais que em Israel se confundem, né? A questão nacional, política e espiritual, essas questões elas devem ser abordadas a fim de que nós entendamos quais foram os efeitos do cativeiro babilônico para a nação de Israel. Primeiro efeito, o grande efeito, a grande consequência do cativeiro babilônico é o fato de que Israel foi curado da idolatria nacional até os dias de hoje. Você vai perceber na história de Israel que até o momento do cativeiro babilônico, tanto Judá quanto Israel, no reino dividido, antes da divisão do reino, no período dos juízes, a nação unida, não debaixo de um só governo, tropeçava na idolatria. Nos dias de Josué houve problemas da mesma natureza, tá? Na caminhada do Egito, no deserto, o povo caiu na idolatria, e essa idolatria que era recorrente na história da nação de Israel, ela é curada, ela é encerrada no cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi ocasionado por essa idolatria, e Deus aplicou um remédio amargo que funcionou. Judá é curado da idolatria nacional até os dias de hoje. Eles chegam a abominar agora a idolatria, a questão de outros deuses, e se tornam estritamente cuidadosos e zelosos com isso. Um outro fator do cativeiro babilônico na história de Israel, principalmente porque agora, como eu disse no começo, nós estamos saindo do Antigo Testamento, então estamos começando a ver o brilho do Novo Testamento, a revelação de Jesus. Um outro fator, então, que o cativeiro babilônico trouxe foi o crescimento da esperança messiânica. Era muito comum em Israel que o povo tivesse uma esperança pelo Messias. No reino dividido isso não foi diferente, no norte e no sul. Os profetas que profetizaram, tanto do norte quanto do sul, falaram acerca da vinda do Messias. Eu citaria para você um período em que tivemos um quarteto fantástico aí,
profetizando, que é o período em que no norte estava profetizando Oséias e Amós, e no sul Isaías e o profeta Miqueias. Uma mensagem extremamente messiânica, mas esse sentimento messiânico não foi o suficiente para evitar que Israel se entregasse à idolatria, e Judá da mesma forma. Então, Israel, o reino do norte, desaparece no cativeiro, principalmente em razão da idolatria que foi crônica. Judá, no reino do sul, retorna para construir o templo depois de 70 anos, mas depois do cativeiro babilônico, o sentimento, a expectativa pela vinda do Messias e o cumprimento das promessas se torna mais forte. Essa é uma consequência que prepara Israel para a revelação de Cristo, como nós vamos ver na aula da semana que vem, possivelmente. Um outro fator histórico importante na história de Israel, depois do cativeiro babilônico, são os judeus da dispersão, que você pode encontrar em algum texto, em algum livro, em algum comentário, em alguma pregação, como sendo denominados judeus da diáspora. Diáspora e dispersão são a mesma coisa. Lembra-se que no decreto de Ciro, que nós vimos na aula passada, Ciro deu aos judeus algumas opções. Permanecer na Babilônia, era a liberdade que eles tinham, havia bairros de judeus ali na Babilônia. 2, regressarem para Judá, que era a ordem direta expressa de Deus, regressar para Judá para reconstruir o templo e reconstruir Jerusalém. Ou 3, irem para qualquer outra província do Império Medo-Persa. Então, o que acontece? Uma leva de cativos voltam para Judá, uma parte de cativos ficam na Babilônia, agora como livres, e outra parte vai para se espalhar nas províncias do Império Medo-Persa. Literalmente vão se espalhar nas províncias do Império Medo-Persa, trazendo aí o que nós conhecemos na história como judeus da dispersão, ou judeus da diáspora. Essa é a razão pela qual, onde Paulo chegava, havia judeus e havia sinagogas, porque as sinagogas vão surgir justamente desse agrupamento de judeus em torno do estudo da Torá. Esses judeus que estavam fora do seu território, estavam fora da sua terra, fora do seu domínio, eles simplesmente vão se reunir em famílias, em grupos para estudar a Torá, e esses grupos vão dar origem à sinagoga. Por isso que Paulo, por exemplo, sai de Antioquia, e quando ele chega lá em Tessalônica, na região da Grécia, ele encontra uma sinagoga. Ele vai encontrar sinagogas por onde ele vai, porque essas sinagogas foram geradas pelos judeus da dispersão. Tá? É por isso que no dia de Pentecostes a Bíblia vai dizer que havia judeus de todas as partes do mundo em Jerusalém para a festa. Como assim judeus de toda parte do mundo? Foram justamente os judeus da dispersão que se estabeleceram nesses lugares e cresceram, prosperaram como comerciantes em seus ofícios nesses lugares depois do cativeiro babilônico. Então, judeus da dispersão, sinagoga, um sentimento de exclusivismo judaico que você vai ver forte no Novo Testamento, a ideia de que o Evangelho é só para nós, consequência do cativeiro babilônico, e o surgimento aí do movimento dos escribas, ou escribismo, porque agora uma nova geração estava voltando e era necessário que a lei fosse copiada. E nesse ato de copiar, muitas palavras se haviam perdido, outras se haviam inserido no idioma, houve uma influência do aramaico dentro do idioma da nação. Então o escriba agora ele tem uma função peculiar. Para ele copiar a lei, ele não só copiava, como ele atualizava. E para ele atualizar, ele tinha que fazer um processo de interpretação, razão pela qual os escribas se tornaram habilidosos na lei. Então veja que muito do cenário do Novo Testamento é construído a partir da consequência do cativeiro babilônico, e é nesse contexto que nós entramos no período intertestamentário. Esse período intertestamentário vai começar com o fim da atividade profética, aquele profetismo que foi forte no momento em que o reino se divide, ele vai se encerrar basicamente no profeta Malaquias. É de fato o último profeta do Antigo Testamento. Nesse momento, depois de Malaquias, por aproximadamente 430 anos, nós vamos ter um período de silêncio profético. Nenhum profeta vai se levantar, você não vai ter notícia de profetas nesse período, tá? E nós entramos literalmente aí no período intertestamentário, que é o período em que prepara o mundo para receber o Messias. Prepara o mundo para receber o Messias, o mundo, literalmente.
A história de Israel agora, no período intertestamentário, ela é preparada para projetar a imagem do Messias. Nós vamos tentar tratar isso na aula que vem, mas para que você tenha uma ideia, quando Paulo fala sobre Gálatas 4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, essa plenitude dos tempos fala de um período de amadurecimento. O mundo estava preparado para receber o Messias. E esse período intertestamentário foi, sem sombra de dúvida, um momento na história de Israel em que Israel, o cenário e o mundo foi preparado para essa revelação de Jesus. Por essa razão é que nós precisamos atentar para as mudanças de cenário. O período intertestamentário é um período em que os cenários vão mudar. Por quê? No final do Antigo Testamento, e aí eu tenho os principais livros do final do Antigo Testamento, que serão Esther, Esdras, Neemias e Malaquias. No final desse contexto de Neemias, Esdras, Esther e Malaquias, Judá é nada mais do que uma sacrápia persa, ou seja, uma província persa, e está sendo ocupada por um remanescente que veio do cativeiro e se estabeleceu ao sul do território. Então eu tenho uma ocupação discreta, eu tenho uma ocupação tímida a partir do sul da Palestina, de um povo que é uma província do Império Medo-Persa. Quando eu chego no Novo Testamento, eu tenho Israel, nação, como uma província romana, todo o território repovoado e agora dividido em 4 regiões. Então veja que há uma mudança de cenário muito forte, que os leitores desatentos da Bíblia, eu diria na sua grande maioria, temos leitores desatentos da Bíblia, a grande maioria dos leitores são desatentos, não vão perceber essa mudança do Antigo para o Novo Testamento. Ou seja, no Antigo Testamento eu não tenho sinagoga, no Antigo Testamento eu não tenho sinédrio, no Antigo Testamento eu não tenho escriba, eu não tenho fariseu, saduceu, essênio, no Antigo Testamento eu não tenho Roma, no Antigo Testamento eu não tenho Judéia, Galiléia, Samaria e Pérea como divisão da região, e agora no Novo Testamento tudo isso aparece, não foi do nada. Uma construção de 430 anos de história da nação de Israel levam a essa configuração do Novo Testamento, razão pela qual nós precisamos entender esse período, essa paginazinha em branco entre Malaquias e Mateus. O período intertestamentário, eu coloquei interbíblico aí para vocês entenderem que é um termo também utilizado, tá? Mas não é o mais adequado. O período intertestamentário, ele é dividido em 4 fases, 4 etapas. Primeira etapa, período persa. Segundo, período grego. Terceiro, período de independência. E quarta etapa, um período romano. Nós temos aí 4 períodos de dominação no momento, nesse tempo, entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos quatro fases diferentes, 4 características, 4 momentos diferentes. O primeiro momento diferente que nós temos é o período persa. Esse é o que marca o fim do Antigo Testamento. O período persa começou, como nós vimos na aula passada, no fim do cativeiro babilônico. Quando Ciro domina a Babilônia, a Pérsia ela se expande de uma forma extraordinária. Ela vai conquistando e ela se expande de uma forma assustadora até. Nesse período persa, quais são as principais características? Já vimos esse tema. Volta de Judá ao cativeiro, ou seja, Judá vai recuperar o seu território, reconstrução civil, política e religiosa, porque agora o povo tem liderança, o povo está reconstruindo o templo e o povo se está estabelecendo enquanto nação. Liberdade de culto e de locomoção para os judeus, apesar de estarem embaixo da dominação. A dominação persa foi uma dominação light, porque ela deu liberdade para que Judá pudesse se desenvolver. E a principal situação que eu preciso ter em mente é que o Antigo Testamento termina antes do fim da dominação persa. Então, quando o Antigo Testamento termina, os persas estão ainda dominando o cenário e vão dominar por alguns anos mais. Então veja bem, no Antigo Testamento, o que eu tenho em relação até onde eu vou em relação à história de Israel? Eu vou até o fim do cativeiro babilônico e o início da dominação persa, que possui essas características. Eu entro nessa página em branco, nesse período interbíblico, intertestamentário, com Israel debaixo de uma dominação persa, que tem uma influência enorme na nação de Israel, tá? Principalmente, repito, em razão dos judeus da diáspora, da questão das sinagogas e outras coisas mais. A cultura sempre vai se misturando, se mesclando, e isso é inevitável que aconteça.
Os persas cresceram bastante, até que encontraram resistência nos gregos. Se você assistir o filme 300, você vai ver que eles vão sofrer ali nas guerras médicas a resistência dos gregos, que vão começar a barrar esse crescimento, e nessa posição de resistência dos gregos, um outro povo se levanta, que é a Grécia, o Império Grego. E o Império Grego vai se levantar sob a liderança macedônia de Filipe II. Filipe, ele se levanta como líder da Macedônia e ele conquista toda a Grécia inicialmente. Ele conquista toda a Grécia, ele forma aí o seu império na Grécia, mas é o seu filho, Alexandre Magno, chamado de Alexandre o Grande, que vai promover uma expansão do Império Grego, vencendo os persas, conquistando o território persa, dentre eles, inclusive, a região de Israel, a Palestina, a região de Judá. Tá? Nesse período grego, o mundo vai viver o que nós chamamos, na história geral, de helenização, que é a imposição da cultura grega. Então veja bem, os persas dominam até certo ponto, os gregos se levantam, detêm os persas e depois vão conquistando o seu território, e nesse processo de conquista nós temos a conquista grega sobre o território da nação de Israel, que estava aí se reestruturando depois do cativeiro babilônico. Grande nome do período grego, Alexandre Magno, sem sombra de dúvidas. Ele conseguiu levar os seus impérios, os seus exércitos, a mais de 15 mil quilômetros de distância da sua terra. A história vai dizer que ele conquistou todo o mundo conhecido da sua época e depois sentou e chorou porque não havia mais o que conquistar. E era um cara jovem, foi um cara que morreu aí aos seus 31 anos, mais ou menos. Aos seus 31 anos ele vai falecer. Ele teve um período curto de império, mas que marcou a história. E a grande marca de Alexandre, principalmente na história de Israel, é o que nós chamamos de helenização do mundo. Ou seja, a imposição pacífica, está entre aspas aí, imposição pacífica da cultura grega aos povos vencidos. Alexandre tinha uma ideologia, ele queria unificar o mundo em torno da cultura grega, da língua grega, da arte, da arquitetura. Então, Alexandre ele tem a ideia de imposição da língua grega. Isso aqui é importantíssimo, tá? Preste atenção nessa questão da helenização. Isso vai ser um fator, por exemplo, que você vai precisar entender. Lá em Atos capítulo 6, quando a Bíblia diz que na assistência social, as viúvas gregas eram desprezadas. Então veja, não era que aquelas viúvas eram gregas, elas eram judias que nasceram fora de Israel. Mas naquela época, pela dominação e expansão do Império Grego, com Alexandre, qualquer pessoa que nascesse fora era chamada muitas vezes de grego ou de gentil, mas era muito comum se utilizar o termo grego. Por quê? Porque a cultura grega foi aquilo que se espalhou, prevaleceu em muitas daquelas regiões. Então, há uma imposição da cultura, há uma imposição da língua com a ideia de comunicação universal, de surgimento de uma cultura bilíngue. Nós nos perguntamos muitas vezes, como é que Paulo, um cara que nasceu na Cilícia, veio para Jerusalém, depois foi para Antioquia, e de Antioquia viajou por Ásia, pela região da Europa, por ilhas como Chipre, como Creta, como ele conseguia se comunicar? Então, aí está a explicação. A história de Israel ela é marcada por esse bilinguismo que a cultura grega vai impor a partir de Alexandre o Grande. Tá? Alexandre estabelece 70 nas suas centros helenísticos, nas suas 70 colônias. Tá? É muito comum você encontrar na história as cidades de Alexandria, das principais, Alexandria na África e a principal, Alexandria no Egito. Essa estrutura de Alexandre ela vai ter influência diretamente em Jerusalém. Por quê? Porque Alexandre Magno vai conquistar Jerusalém. E ele conquista com esse pensamento. Ele vai conquistar Jerusalém, consequentemente toda a Palestina, todo o território de Judá e aquilo que compreendia a região de Israel. Ele vai conquistar com esse pensamento. Cultura, língua, bilinguismo, comunicação universal, compartilhamento de informação e também absorção de aspectos da cultura da nação de Israel. A conquista de Jerusalém ela foi pacífica. Contam historiadores que Alexandre teve uma visão. Ele teve uma visão de um éfode, uma roupa sacerdotal. Ele viu um sacerdote, na verdade, antes de
de entrar em Jerusalém. Ele teve essa visão, e quando ele chega para conquistar Jerusalém, Jerusalém já estava decidida a se entregar, porque Alexandre havia conquistado a região de Tiro, no norte, tá? E a conquista de Tiro foi sangrenta, foi forte, foi violenta, e Jerusalém decidiu então não resistir. Então, quando Alexandre chega para conquistar Jerusalém, a história vai dizer que um sacerdote vestido com suas roupas vem ao encontro de Alexandre. Quando ele vê o sacerdote, ele se lembra da sua visão ou sonho que teve com um sacerdote vestido com aquelas roupas, e ele vai se curvar diante daquele sacerdote, o que vai inclusive incomodar os seus generais, tá? Vendo Alexandre o Grande curvado diante de um sacerdote. O resultado disso é que Jerusalém pacificamente se entrega nas mãos de Alexandre, recebe Alexandre festivamente, declara a lealdade ao governo grego e mantém um bom relacionamento com o Império de Alexandre. E esse bom relacionamento com o Império de Alexandre o Grande vai trazer para Jerusalém alguns privilégios, tá? Privilégios da liberdade de culto, liberdade política, patrocínio do Império Grego para os cultos. Alguns dizem que foi justamente em razão dessa visão que Alexandre tem, que ele entende que a religião dos judeus deveria permanecer, o Deus judeu deveria continuar recebendo os seus cultos e os seus sacrifícios. Ele vai patrocinar unidade, ou seja, ele não divide a Judá, ele não divide Israel, ele permite que não somente no culto e na política, mas também territorialmente seja mantida a estrutura da nação, e ele vai implantar a língua grega na nação de Israel, em Jerusalém. Jerusalém vai começar a ser helenizada, recebendo aí essa imposição da língua grega, e ele vai tomar o sumo sacerdote como sendo a grande referência política. Aqui nós começamos a entender por que no Novo Testamento, na história de Israel, o sacerdote tinha tanta participação política. A história começa literalmente aqui, quando Alexandre o Grande toma o sumo sacerdote, não só como uma liderança religiosa, mas também como uma liderança política. Eu não sei se vocês estão percebendo, porque a história nós teríamos que parar mais, detalhar mais, mas não é o nosso propósito. O nosso propósito é analisar a história de Israel de uma forma panorâmica, senão nós levaríamos todo o ano aqui. Mas perceba como é importante compreender esse momento. Quando você fala de Anás e Caifás no Novo Testamento, para entender a forma como eles atuaram politicamente diante de Pilatos, por exemplo, ou como o próprio Sinédrio atuava no Novo Testamento. O Sinédrio, nós vamos ver na aula que vem, era essa estrutura que julgava os casos de quebra da lei de Moisés, era a liderança jurídica e de alguma forma política dos judeus em Israel. Como eles atuavam de forma política vai sofrer a influência, ou vai ter explicação na dominação grega, na dominação de Alexandre sobre Jerusalém. O sumo sacerdote, ele é colocado como uma figura política naquele momento. Então veja, na conquista de Jerusalém, isso é o que acontece em relação à dominação grega. E a dominação grega, ela se espalhou por todo o mundo. Então a cultura grega foi se espalhando por vários lugares, trazendo informação, levando informação por várias partes do seu império. Mas em Jerusalém, fixe, a dominação dos gregos em Israel permite liberdade de culto, liberdade política, patrocínio para o culto, unidade territorial, implantação da língua grega e poder temporal do sumo sacerdote. Poder temporal é o poder político, tá? Assim, Jerusalém vai permanecer debaixo da conquista da dominação grega durante algum período. Só para que você tenha uma ideia do que foi a expansão do domínio grego no mundo, nós temos aqui, esse mapa está bem ampliado. Aqui está a região de Israel, tá? Aí se você olhar no seu PDF, você vai ver uma manchinha azul, que é o Mar Morto. Aqui está a região da Palestina, tá? Isso aqui é o Egito na África, região da Europa, a Grécia vai estar aqui, Ásia Menor. Perceba que os impérios até então, inclusive o Império Persa, ele se expandia desde esse ponto do Golfo Pérsico e iria conquistando todo esse território, mas o Império Grego ele foi muito mais além. Ele foi se estabelecendo em muitas e distintas e distantes regiões. E veja quantas Alexandrias existiam, né?
Alexandreta de Tarso, cidade que levava o nome em homenagem a Alexandria, Alexandria de Susiana, Alexandria Carmânia, Alexandria Cadarrá, Alexandria Bucéfala, Alexandria Samarcanda, ou seja, essas cidades eram homenagens. A principal Alexandria do Egito era homenagem ao imperador Alexandre o Grande. Isso era o que estava aí na sua vaidade pessoal, na vaidade pessoal de Alexandre, levando a colocar o seu nome, a marcar o seu nome na história. Dentro desse contexto está Jerusalém, aqui nesse cantinho do mapa, sofrendo influência de todo o mundo grego e também de tudo aquilo de informação que o mundo grego trazia e levava durante as suas conquistas. Alexandre não durou muito. E aí nós entramos num período da história interessante, que é a morte de Alexandre. E como ele morre sem um sucessor hábil, porque o seu filho era muito pequeno, a história vai dizer que o seu reino é dividido por quatro generais de Alexandre agora vão dominar, vão assumir posições estratégicas dentro desse império, e se cumpre aí a visão de Daniel, quando ele vê a imagem de um leopardo, ou seja, um animal rápido, com asas, que o torna mais rápido ainda, mas que possuía 4 cabeças. Isso falava justamente do Império Grego, que com a morte de Alexandre ele se expande rápido, mas agora ele vai ficar tetracéfalo, ele vai ter aí 4 cabeças no seu comando, que serão Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Licímaco, 4 generais de Alexandre que dominarão o cenário. Para nós, na história de Israel, só nos vai interessar Ptolomeu e Seleuco, tá? Os demais nós não vamos analisar porque não possuem relação com a história de Israel. Mas entenda que, uma vez conquistada a nação de Israel, uma vez estabelecido um bom relacionamento, gozando de todas as liberdades com o Império Grego, nesse momento da morte de Alexandre, a história começa outra vez a mudar. O cenário ele vai mudar novamente. Veja que esse território amarelo na Grécia pequeno ficou sob o domínio de Cassandro. Esse território na região da Trácia, também lá pegando a Europa, um pedaço da Ásia Menor, sob o governo de Licímaco. Um grande território sob o governo de Seleuco. Os Seleucos serão importantes, grave isso. E também um território considerável debaixo do domínio de Ptolomeu. E nesse domínio de Ptolomeu, os Ptolomeus estavam aí o Egito, a Palestina, a Síria e, consequentemente, Israel dentro desse bolo. Por isso que eu disse para vocês, só nos interessa os Ptolomeus e os Seleucos para que nós entendamos a história de Israel. Tá? O que vai acontecer? Israel estava até bem pouco tempo debaixo da dominação grega de um imperador que era Alexandre o Grande. Alexandre morre e agora Jerusalém está conquistada por Ptolomeu. E a dinastia dos Ptolomeus vai conquistar Jerusalém, vai invadir Jerusalém de forma inesperada no sábado. O cenário muda, aquele sistema de pacificação, aquele sistema tranquilo que se tinha na relação estabelecida com Alexandre, ele vai ser rompido. Os Ptolomeus invadirão Jerusalém no sábado. Você vai ver que no período intertestamentário é muito comum a invasão de Jerusalém no sábado, porque os povos sabiam que os judeus não quebrariam o sábado, eles não podiam correr, fugir, eles não podiam quebrar e não quebrariam a sua lei. Então muitos massacres aconteceram no sábado. Eles invadem Jerusalém no sábado. Os Ptolomeus vão ter uma característica forte, eles vão abrir as portas do Egito para que os judeus migrem para o Egito. E nós vamos ter nesse período um grande processo migratório de judeus para o Egito, principalmente na cidade de Alexandria, onde havia um bairro estabelecido só para os judeus. Isso vai ter importância, tá? E mesmo invadido dentro do Egito, os judeus vão ter aí um governo próprio, ou seja, eles estão invadidos, estão subjugados, mas os judeus terão dentro do Egito um governo próprio, ou seja, uma liderança própria. Havia liderança maior e os judeus tinham a sua liderança. Então, por algum tempo, Israel vai estar debaixo desse regime dos Ptolomeus. E o regime dos Ptolomeus vai trazer outra vez uma relação que já havia ficado para trás há muitos séculos, que é a relação de Israel com o Egito. Só que agora já não mais uma relação de vassalagem, de escravidão, de servidão e de cativeiro. Havia de alguma forma uma liberdade. Eu destaco entre os governantes Ptolomeus
Ptolomeu II, chamado de Filadelfo, ele segue essa política de imigração dos judeus para o Egito. Ele cria uma grande biblioteca em Alexandria. Os gregos tinham muito essa questão do apego à sabedoria, ao conhecimento, à informação. E nesse contexto, em Alexandria, ele vai patrocinar a tradução do Antigo Testamento para o grego, que é o que nós chamamos de Septuaginta, ou muitos conhecem como Septuaginta, que é a tradução dos 70 ou 72 anciãos se reuniram para traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E eu vou dizer para você, essa é, sem sombra de dúvida, uma das principais, primordiais e mais importantes traduções da Bíblia que nós temos, do Antigo Testamento. A Septuaginta vai ser utilizada bastante no Novo Testamento pela igreja. Tanto que alguns vão dizer que no Novo Testamento a Septuaginta foi apropriada, os cristãos se apropriaram dela, ela deixa de ser judia e passa a ser cristã, porque Lucas, por exemplo, no livro de Atos, o grego que Lucas utiliza é muito próximo da Septuaginta, até porque Lucas em Atos, ele quer demonstrar que a história do Evangelho é uma continuação da história do Antigo Testamento, então ele vai recorrer à Septuaginta. Então, no mundo gentílico, possivelmente, os judeus espalhados nessas províncias gentílicas, a Bíblia que eles liam era possivelmente aí a Septuaginta. Alguns que falavam seus idiomas originais, mas a Septuaginta estava porque os gregos queriam ter na sua biblioteca o principal livro, o cânon dos judeus. A sabedoria judaica teria que estar ali. E aí foi fechado o cânon do Antigo Testamento, vocês viram isso lá em Bibliologia, fechado o cânon do Antigo Testamento com os 39 livros que nós conhecemos hoje, mas esses 39 livros postos de uma forma diferente, tá? Não na mesma estruturação, mas agora a Bíblia está traduzida para o grego, a Bíblia daquele tempo, claro, lembre-se que eu estou aqui falando de aproximadamente 270 anos antes de Cristo. Tá? Então, Cristo não havia vindo, a igreja não havia vindo. A Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento. Veja a importância dos gregos na história da nação de Israel e, consequentemente, na história do cristianismo. Na história do cristianismo. Aquilo que era a revelação de Deus pelo Antigo Testamento, que estava restrita só à nação de Israel, a partir do governo dos Ptolomeus, com a Septuaginta, passa a poder ser lido por qualquer pessoa do mundo antigo. Por quê? No processo de helenização que Alexandre Magno faz, de imposição da língua grega e de uma cultura bilíngue, ou seja, o povo falava o seu idioma e mais a língua grega, qualquer pessoa poderia agora ter acesso à leitura do Antigo Testamento. Então, Ptolomeu Filadelfo, ele é essa ferramenta que Deus vai usar, sim, Deus vai usar para fazer essa tradução e tornar universal a leitura do Antigo Testamento. Ptolomeu Filadelfo vai resistir aos Seleucidas. Os quatro cabeças não se entendem bem e entram em guerra, principalmente os Seleucidas e os Ptolomeus, por questões de território e também por expansão de poder. Era a cultura de expansão e conquista que estava aí na cabeça deles. Mas lembre-se, Ptolomeu Filadelfo, sua principal contribuição na história de Israel, Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para o grego. Um outro Ptolomeu que vai se destacar é o Ptolomeu III, chamado de Evergetes. Ptolomeu Evergetes, o terceiro, ele visita o templo de Jerusalém. E por que ele vai se destacar? O seu destaque é negativo. Lembra que Alexandre transforma o sumo sacerdote em uma figura política? Ptolomeu Evergetes, ele vai intensificar essa desnaturação da função sacerdotal. Ele vai nomear um sobrinho como sumo sacerdote, Onias II, um sobrinho do sumo sacerdote Onias II, aliás, como cobrador de impostos. Para quê? Para aproveitar o poder do sumo sacerdote e impor a coação ao povo no pagamento de impostos. Então, nesse momento, ele começa a agradar essa figura política do sumo sacerdote, aumentando a sua posição política e desnaturando a sua função sacerdotal, que era a função de culto, de sacrifício, de intercessão. O sumo sacerdote agora, ele não somente intercede, sacrifica e cumpre a liturgia do templo, mas agora ele está envolvido diretamente com questões políticas, ele está diretamente, intrinsecamente ligado a questões políticas e agora a situações complicadas, que é a cobrança de impostos, que a partir desse momento ela começa a ser abominada pela nação de Israel. O cobrador de impostos,
que mais na frente, na dominação romana, como nós vamos ver, ele se torna desprezível. Basta lembrar de Zaqueu, vamos entender Zaqueu. Ele agora está ligado diretamente ao sumo sacerdote. Então, em Ptolomeu III, o sumo sacerdote sofre ainda mais um processo de desnaturação. Veja que a relação agora já não é mais aquela relação tão pacífica de manter a cultura. Os gregos, depois de Alexandre o Grande, eles começam a invadir a cultura. Agora não somente com a língua, mas alterando estruturas da cultura da nação de Israel. É por isso que Israel sofre uma transformação tão grande entre o Antigo e o Novo Testamento. É por isso que nós vemos estruturas diferentes no Novo Testamento, porque ela vai sofrer, a nação de Israel vai sofrer essa influência desses povos conquistadores. Ptolomeu V, um outro Ptolomeu que reinou naquele período, ele vai começar uma posição de hostilidade, uma atitude de hostilidade com o povo judeu. E nessa posição de hostilidade, o que vai acontecer? O seu general maltratava os judeus. Isso fragiliza a liderança de Ptolomeu V em relação à Judéia, em relação a Judá, em relação à nação de Israel. E quando os seleucidas vêm, a partir de Antíoco III, para invadir a região da Palestina, Ptolomeu V está fragilizado. Por quê? Porque o povo agora vê Antíoco III como um libertador. Ou seja, nós estamos sofrendo os maus tratos pelo governo de Ptolomeu V, e quando vem um Seleucida, esse Seleucida é para nós um libertador, que vai quebrar outra vez as amarras de um cativeiro. E eles estavam aí redondamente enganados. Esse sentimento de paz duraria pouco. A questão é que os Seleucidas, aqueles que no mapa cor-de-rosa haviam dominado boa parte, recebido por herança de Alexandre, boa parte aí da Mesopotâmia, até a região da Média, Pérsia, agora eles invadem e conquistam a Palestina e vão conquistar inclusive também o Egito. E Israel vai recebê-lo como libertador. E o que vai acontecer? Nessa postura de ser recebido como libertador, ele vai estabelecer, Antíoco III, ele vai estabelecer uma relação pacífica com a nação de Israel, presenteando os judeus com verbo para sacrifício, criando estruturas na Palestina, fortalecendo-se na Palestina para conquistar o Egito. Ele vai, no interesse pessoal de conquistar o Egito, se fortalecer em termos de reputação no meio da nação de Israel. E ele vai usar, na verdade, a nação de Israel. Tá? Nesse processo, ele faz um acordo com Ptolomeu V. Ele casa sua filha Cleópatra com Ptolomeu, ele entrega dotes em razão deste casamento, e um dos dotes é o território da nação de Israel. A Palestina é dada como dote a Ptolomeu em razão desse casamento. É no momento em que os romanos começam a aparecer na história. Os romanos vêm, não aceitam, o crescimento está muito rápido, e o que acontece? Eles vão lá e derrotam Antíoco III, ou seja, eles quebram as forças de Antíoco III e impedem essa entrega do território palestino a Ptolomeu V, ao Egito, na verdade. Israel voltaria a ser dominado pelo Egito. Então, esse momento da história é um momento tenso, porque Israel está debaixo de cativeiro, o cativeiro grego, a dominação grega. A nação se torna uma moeda de troca, está sofrendo uma influência muito forte dentro da sua cultura, muito forte, tá? E agora um terceiro fator surge na história, que são os romanos, que mais na frente vão dominar o cenário, mas neste momento eles começam a dizer: opa, nós estamos aqui. Então, veja quantas influências diferentes a história de Israel vai sofrer ao longo do tempo. Nesse contexto, com a morte de Ptolomeu III, ascende ao trono o pior dos imperadores gregos, que vai ter relação com a história de Israel, que é Antíoco Epifânio, o Epífanes, chamado Antíoco o Louco. Esse é o cara que vai desprezar literalmente os judeus. E nesse desprezo aos judeus, o que ele vai fazer? Ele ataca Jerusalém de forma feroz. Ele vai atacar de forma feroz, ele vai matar, a história vai dizer, da criança ao velho. Ele vai levar milhares de judeus cativos para as regiões da base do seu império. Ele vai tirar o povo do seu território. Ele vai profanar o templo. Eles sacrificam
uma porca no altar do templo, ele espalha fezes de porco no templo, porque ele sabia que pela cultura e tradição e lei judaica, o porco era um animal imundo, literalmente imundo, cerimonialmente imundo. Então ele vai espalhar, ele vai profanar os livros, as cópias dos livros da lei que estavam ali, com desenhos pagãos, e ele vai impor agora o culto aos deuses gregos. Ele literalmente vai impor o culto aos deuses gregos. Ele quer transformar o templo de Jerusalém e o templo de Samaria. Nesse momento nós temos um templo construído em Samaria, no pé do Monte Gerizim, e ele quer transformar esses dois templos em templos de adoração a Zeus. O que é que vai acontecer? Os samaritanos aceitam a proposta. Aí está um dos grandes problemas da história dos samaritanos. A mais da situação do cativeiro assírio, que misturou a tribo do norte com povos estrangeiros e tirou aquilo que se chamava pureza do seu sangue, né? Que tornou o povo mestiço, híbrido. Agora os samaritanos eles aceitam a proposta de idolatria grega para não serem destruídos. Então, nesse momento, os samaritanos aceitam a proposta e os judeus não aceitam a proposta. Então, nesse momento, a dominação grega ela está começando a ter maiores problemas, porque quando eles tocam no templo, quando eles impõem religião, quando eles impõem a idolatria, a adoração a outro Deus, Judá lembra-se imediatamente do cativeiro babilônico, dos 70 anos longe de casa, daquilo que o cativeiro representou. Por isso eu comecei a aula dizendo para vocês sobre as consequências do cativeiro. O cativeiro como um remédio amargo para a idolatria. E Judá não vai aceitar de nenhuma maneira essa idolatria sendo imposta. E aí nós damos uma guinada na história. A dominação do Império Grego, que era muito forte ainda nessa época, ela começa na região da Palestina agora a sofrer uma resistência forte. E nós entramos naquilo que chamamos de um período de independência, ou período das guerras macabeias. Se você pegar a Bíblia na versão católica, ela vai possuir 6 livros a mais, e nesses 6 livros a mais estão 2 livros históricos importantíssimos. O primeiro e o segundo livro dos Macabeus. São livros históricos, tá? Eles não foram aceitos como canônicos por inúmeras razões. Eles foram inseridos na Bíblia 1500 anos depois, mais ou menos, do fechamento do cânon, ou seja, um período totalmente distinto da história, mas em termos de história esses livros são importantíssimos, porque vai nos falar desse período. Diante da posição de Antíoco, profanando o templo, impondo o culto idólatra, diante da posição dos samaritanos, aceitando esse culto idólatra, o povo de Judá ele se rebela literalmente. Ele vai entrar em guerra contra os gregos por quais razões? Primeiro, por causa da desnaturação do sumo sacerdote. Eles querem um retorno à posição do sumo sacerdote como líder espiritual. Segundo, afastamento de Judá da sua originalidade. Lembra que eu vim falando acerca da influência da cultura grega, principalmente, da cultura persa, mas a cultura grega ela foi moldando a nação de Israel. E agora esses homens, esses revoltosos, esses que estão adotando essa postura subversiva em relação à dominação grega, eles querem que Judá volte à sua originalidade. Terceira razão, eles não aceitaram a opressão de Antíoco Epifânio, morte, cativeiro, imposição de culto. E aí está uma quarta razão forte: idolatria inadmitida. Era inadmissível para um povo que viveu a experiência do cativeiro babilônico outra vez aceitar o culto pagão ou se curvar diante de um Deus que não fosse o verdadeiro e único Deus da nação de Israel. Isso tudo vai levar a uma revolta, a um período de independência de aproximadamente 100 anos, que começa a partir das guerras macabeias. Nesse período de independência, os gregos eles vão saindo do cenário da história de Israel e nós temos aquilo que chamamos de a dinastia, o período da dinastia Asmoniana, que começa com o sacerdote Matatias Asmon. Ele vai ser aquele que a história vai dizer, eu gosto do livro Período Intertestamentário do escritor Ernesto Tondinini, um brasileiro. Ele vai dizer que no momento em que o emissário grego chega para dar a ordem na região da Palestina de que a partir de agora o templo de Judá, de Jerusalém e o templo de Samaria seriam dedicados a Zeus, a história vai dizer que enquanto os samaritanos se curvam,
os judeus, a partir de Matatias Asmon, se rebelam. E Matatias Asmon vai matar o emissário grego e inadmitir que a idolatria seja aí estabelecida. Estava declarada e decretada uma revolta. Esse sacerdote descendente de Levi, pai de 5 filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Judas e Jonatas serão os dois que mais se destacarão, Judas Macabeus e Jonatas, chamado Jonatas o Astuto. Ele se recusa a aceitar essa idolatria e ele proclama uma independência. Ele vai proclamar uma independência literalmente. A partir de agora não aceitamos mais a dominação grega. Ele assassina o emissário grego e não aceita a idolatria. Mas o império de Antíoco Epifânio ainda era muito forte. E aí o que acontece? Em um sábado eles são surpreendidos por um ataque grego que foi literalmente uma chacina enorme dentro da nação de Israel. Tanto que em Macabeus capítulo 2, versículos 1 Macabeus 2, versículos de 49 a 64, Matatias Asmon vai defender que o sábado pode ser quebrado para salvar a própria vida. Ele vai fazer uma interpretação da tradição do sábado, dizendo que a fim de salvar a vida, o sábado pode ser quebrado, ou seja, pode haver fuga, pode haver defesa, porque é para salvar a sua própria vida. A verdade é que, apesar da resposta grega rápida nessa invasão, a independência estava declarada e o povo de Judá não estava disposto outra vez a se dobrar diante da idolatria, e eles vão resistir. Nesse processo, Deus levanta um homem chamado Judas, conhecido como Judas Macabeu. Essa palavra Macabeu quer dizer martelador, porque ele foi literalmente um martelo contra os seus inimigos, e um martelo forte. Ele possui um exército pequeno de 6.000 homens, e com esse exército, a quem ele chamava de soldados e adoradores, eles venceram muitas batalhas. Quando você lê as estratégias que eles utilizavam, é incrível como Deus batalhava por eles, como Deus trabalhava com eles, dava inteligência para que eles se articulassem. É incrível como Deus os inspirava a mudar de um lugar para o outro e adotar estratégias. E isso foi quebrando a dominação grega e dando essa autonomia a Judá. Uma autonomia tão grande que eles vão purificar o templo. 1 Macabeus 4, de 36 a 54, você vai encontrar esse processo de purificação. Inclusive, eles vão guardar algumas pedras do altar que foram contaminadas, porque eles não sabiam o que fazer com elas. Mas eles vão fazer esse processo de purificação do templo. Eles vão resistir forte naquela época, porque eles estão no sul, em Judá, e eles vão ser atacados por samaritanos, galileus, amonitas, moabitas, árabes, edomitas e idumeus, que eram descendentes de Esaú, e também por filisteus. E eles vão resistir a todos esses ataques por muito tempo. Eles vão demonstrar muita força. Aquele exército ele só vai perder quando Judas Macabeu percebe que essa aliança estava muito forte contra ele, e ele vai procurar fazer uma aliança com os romanos, que estavam começando a despontar no cenário. Vinham conquistando, e agora ele vai fazer uma aliança com os romanos, e isso vai desagradar um grupo religioso chamado de Assideus ou Chassideus, que é um grupo que vai dar origem aos fariseus no Novo Testamento. Era um grupo de judeus zelosos, ultra-ortodoxos, ultra-ortopraxos, totalmente zelosos em relação à lei, à não mistura, aquele exclusivismo que eu mencionei para vocês, que foi gerado com o fim do cativeiro babilônico, aquela posição de não aceitar mais o envolvimento de Israel com outros povos. No momento que Judas Macabeu faz essa aliança com os romanos, ele desagrada a ala religiosa do seu grupo, e essa ala vai abandoná-lo, e ele cai no exército de 6.000 homens para 800 homens, e ele vai aí experimentar a derrota em uma batalha. Ele vai experimentar a derrota em uma batalha e vai morrer. E após a morte de Judas Macabeus, as guerras vão seguir, tá? Elas vão seguir, mas posteriormente, com o enfraquecimento do governo grego, do Império Grego, em razão de muitas guerras naquela época, do Império Romano que vinha crescendo, se estabelece um período de paz, que é o período que nós chamamos de linhagem, estabelecimento da linhagem dos príncipes asmonianos. Os descendentes de Matatias Asmon, agora em um estado de independência de Israel, que há muito tempo eles não sentiam, porque quando o reino se dividiu
eles estavam independentes, entre aspas. Lembra-se que eles faziam aliança com Síria, depois aliança com a Síria, pagavam impostos para resistir a um ou outro, depois veio o cativeiro babilônico, depois veio dominação medo-persa, depois estavam sob a dominação grega, e agora eles começam a gozar de um período de paz e independência debaixo do governo dos príncipes asmonianos, dentre os quais agora Jonatas, filho de Matatias e Asmon, chamado Jonatas o Astuto, é nomeado sumo sacerdote. Só que ele não é só sumo sacerdote, ele é sumo sacerdote e líder político. Ele é chamado de o Astuto, a história vai dizer, em razão da sua capacidade de negociar, em razão da sua diplomacia, da expertise que ele tinha nas questões diplomáticas. E aí a história vai dizer que após 60 anos, após isso eles vão viver aí um período de 60 anos de independência política e independência religiosa. Judá agora está estabelecido, está em paz, de alguma maneira, está independente, estabelece o seu próprio governo, os príncipes asmonianos se estabelecem, dentre eles um nome vai se destacar forte, João Hircano. Ele se destaca porque ele vai reconstruir Judá, desde que foi destruído nesse período de guerras, e ele vai destruir o templo de Samaria. Por que nós não temos mais templo em Samaria no Novo Testamento? Porque nesse período intertestamentário o templo é destruído. Aí você vê a discussão da mulher samaritana em João 4, quando ela fala para Jesus: os nossos pais dizem que é nesse monte que devíamos adorar. A questão não era a montanha. A questão é que antes, ao pé do Monte Gerizim, estava construído um templo que Antíoco Epifânio transformou em um templo de adoração a Zeus. Por que os samaritanos tinham um templo? Porque quando o povo de Judá voltou do cativeiro, eles não aceitavam que os samaritanos cultuassem no templo em Jerusalém, porque para eles os samaritanos não eram mais judeus. Tanto que os judeus não são chamados samaritanos. Se você ler João 4, João vai dizer: porque os judeus não se davam com os samaritanos. Ou seja, os samaritanos eram considerados um povo à parte. Então, quando o povo volta do cativeiro de Babilônia, reconstrói o templo, eles não permitem os samaritanos adorarem nesse templo. Então os samaritanos constroem um templo próprio. No governo de Antíoco Epifânio, esse templo que era dedicado a Deus, ele foi transformado num templo de adoração a Zeus, Deus grego. João Hircano, no momento que assume o governo na região de Judá, ele vai destruir o templo em Samaria. Ele destruiu o templo, não restou mais nada, só lembrança. Por essa razão, a mulher samaritana vai dizer a Jesus: os nossos pais dizem que nos ensinaram que nós devemos ou deveríamos adorar nesse monte. Ao pé desse monte seria o lugar que nós deveríamos adorar. Uma outra coisa que João Hircano vai fazer é a proposta de circuncisão dos idumeus, dos edomitas. Quando o povo foi para o cativeiro na Babilônia, os descendentes de Esaú, eu acho que eu falei para vocês na aula passada, eles vieram de Edom e ocuparam muitos territórios na Judéia. Agora, com a independência, João Hircano vai dizer: vocês têm duas opções: vaza daqui, ou aceitam a circuncisão e se tornam também judeus. Então nós começamos a ver aí agora o surgimento de judeus não por nascimento, judeus por proselitismo, judeus por circuncisão. Alguém se tornava judeu pelo aspecto da circuncisão, que vai ser muito forte no Novo Testamento. A discussão da carta aos Gálatas: é crente, está longe de Israel, não é judeu de nascimento, mas os crentes judeus queriam que fossem circuncidados. Entende? Então isso surge aqui com João Hircano, ou melhor, é fortalecido com João Hircano. Os idumeus, daí vem Herodes era um idumeu, um descendente de Esaú, Os idumeus estavam no território. João Hircano vai dizer: ou vão embora, ou se tornam judeus a partir da circuncisão. E muitos idumeus são circuncidados e crescem aí no meio do povo. Dentre eles nós vamos ter a figura de Herodes. João Hircano é conhecido porque se tornou intolerante, se tornou opressor, principalmente contra os idumeus, e mais na frente Herodes, um idumeu, descendente de Esaú, vai cobrar a conta. Ele vai ascender ao trono, como nós vamos ver, e ele vai se tornar esse braço, essa mão de ferro que vai governar a região da Judéia. Então veja, eu tenho dominação grega, eu tenho o sacerdote Matatias Asmon declarando independência, eu tenho um período de guerra sob o comando de Judas Macabeus, eu tenho o fim da guerra, o estabelecimento de um governo independente com Jonatas o Astuto, um príncipe asmoniano.
eu tenho João Hircano, uma das principais figuras nesse governo, e ele vai ser marcado pela destruição do templo em Samaria e pela circuncisão dos idumeus, dos descendentes de Esaú. Mas agora eu tenho fim desse período de independência e aquilo que nós mais conhecemos, que é o Novo Testamento, a chegada dos romanos no contexto da história de Israel. Como os romanos entraram no contexto da história de Israel? Estava tudo bem, estava tudo independente. Aristóbulo, filho de João Hircano, Aristóbulo II, assumiu o governo de Judá. Aristóbulo ousou se denominar rei dos judeus, um termo que não era utilizado, porque o título rei dos judeus, ele vinha e somente poderia ser aplicado a descendentes de Davi, principalmente pela expectativa messiânica. Mas Aristóbulo, ele adota para si essa postura rei, esse título, rei dos judeus. E quando Roma vem sob a liderança de Pompeu em 63 a.C. para dominar 63 a.C., ou seja, eu estou há 63 anos de olhar o nascimento de Jesus, de ver o começo da história do Novo Testamento. Então, quando Pompeu vem atacar Jerusalém, Aristóbulo II vai resistir, mas ele não vai conseguir segurar e conter os romanos. Houve uma chacina. A história vai dizer que muitas pessoas entraram no templo, algo em torno de 12 mil pessoas se esconderam dentro do templo, principalmente sacerdotes. Ele matou os sacerdotes dentro do templo. Ele entrou no Santo dos Santos. Pompeu tinha curiosidade de ver a estrutura do culto. Ele se espanta pelo fato de não haver imagens de escultura, mas ele entra no Santo dos Santos. Aqui na história de Israel, para mim, existe um ponto interessantíssimo. Se você buscar na sua cabeça, lembrar da cultura do templo, do tabernáculo e do templo, você vai ver que o Santo dos Santos ele era separado por uma cortina que media aproximadamente de 10 a 15 centímetros de espessura. E o propósito dessa cortina era evitar que o vento pudesse movê-la e alguém olhasse para dentro do Santo dos Santos. Ninguém podia ver. Lembre-se que quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, Uzá morreu porque tocou na arca. O sacerdote, no dia da expiação, entrava no Santo dos Santos amarrado por uma corda, porque se ele tivesse em pecado, ele morreria ali dentro mesmo. Mas agora, Pompeu, imperador romano, profana o templo e entra no Santo dos Santos e sai vivo. Por que tudo isso? Na história de Israel, o judaísmo ele é agora uma religião em declínio. Por que uma religião em declínio? Porque mais à frente Cristo vai vir, não para reformar o judaísmo, mas para estabelecer o cristianismo. O Santo dos Santos já não possuía a arca da aliança já não estava ali. Então nós vamos ver, eu não sei se enfatizo isso na aula que vem, porque são muitos detalhes, mas perceba, desde o cativeiro babilônico a arca sumiu. Se a arca sumiu, os rituais de sacrifício não poderiam ser completos, porque pela lei o sacerdote levaria o sacrifício até o Santo dos Santos e aspergeria o sangue sobre o altar da propiciação. O fato de Pompeu entrar no Santo dos Santos, um romano pagão profanando o templo, ou o fato de Antíoco Epifânio ter feito o que fez, sem sofrer uma punição imediata de Deus, ainda que Antíoco morreu comido de bicho, chagado de bicho. Mas o fato de Deus não ter matado esses homens instantaneamente era um sinal para os judeus de que o cerne da religião já não estava ali. Ageu havia profetizado alguns 3 séculos antes, 4 séculos antes daquele momento, dizendo a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. E eles precisavam entender que a glória não estava mais ali. Ezequiel, no capítulo 10 do seu livro, capítulo 23, ele vê a glória de Deus se levantando e indo embora do templo. E essa glória não voltou ainda. Essa glória não voltou ainda. Essa aqui é uma profecia escatológica. Por isso Pompeu vai e entra no Santo dos Santos. Por isso, na morte de Jesus, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Não era simplesmente para dizer que o homem tem acesso a Deus. Não era essa a mensagem direta. A mensagem direta do véu rasgado era principalmente para dizer que já não estava mais ali. Que o sacrifício, a propiciação, a aspersão já não aconteceu no Santo dos Santos. Ela aconteceu lá na cruz, para onde agora todos deveriam olhar. Ninguém mais deveria olhar para uma cortina detrás da qual alguma coisa acontecia que só o sumo sacerdote sabia. Todos deveriam olhar para o sacrifício público, para a propiciação visível que estava na cruz a partir de Jesus. Então, veja que na história de Israel nós vamos ter elementos nesse
necessários para nós interpretarmos textos como Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, os elementos da crucificação, o rasgar do véu do templo, entender que o judaísmo era uma religião em declínio. O judaísmo do segundo templo é diferente. O que é o judaísmo do segundo templo? São as práticas judaicas do grupo que voltou do cativeiro. Era o judaísmo praticado no templo reconstruído. Ele possuía elementos diferentes, cultura, costumes diferentes. Sumo sacerdote tem posições diferentes, ou seja, o judaísmo mudou completamente. Mudou integralmente. E não somente mudou, como ele declinou, ele perdeu o seu brilho. Por isso Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, lá pelos versículos 17 e 18, que a glória que de Deus se revela em nós não é como a glória de Moisés. Moisés tinha que usar o véu e ninguém percebia, por causa do véu, que o brilho no rosto de Moisés se apagava dia após dia. Ali está o judaísmo. E agora Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3,18 que eu e você, com o rosto descoberto, refletimos como que por um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. Agora está descoberto, o véu está rasgado. O cristianismo não é uma religião de rituais ocultos, como era o judaísmo em termos de acesso restrito. Não, o cristianismo ele preza aquilo que a reforma protestante enfatizou muito fortemente: o sacerdócio universal dos crentes, de todos os cristãos. Então, nesse momento, quando Pompeu conquista a região da Palestina, conquista Jerusalém, entra no Santo dos Santos, essa é a mensagem que está sendo passada. Mas o que vai acontecer? Pompeu ele vai tirar o poder temporal das mãos do sumo sacerdote. Esse tirar, assim, ele tira a condição do sumo sacerdote como sendo o governador da região. O sumo sacerdote ele não perde influência política, ele perde o poder temporal. E Pompeu vai estabelecer agora um sinédrio para governar a Judéia, para o governo da Judéia. O sinédrio era um tribunal formado para tratar questões da lei de Moisés, questões da cultura e da legislação mosaica e da cultura judaica. Tá? Mas agora Jerusalém e toda a Palestina estão debaixo de um governo romano. O governo romano, por meio dos seus procuradores, dos seus procônsulos, agora vai governar toda aquela região, e ele vai governar com algumas características. Primeira característica, liberdade de culto. Os judeus têm liberdade de culto. O judaísmo foi declarado uma religião lícita dentro do Império Romano. Isso é importante. Por que é importante? Porque quando o cristianismo vai se expandir, o que vai acontecer? O cristianismo cresce. E ele só vai sofrer perseguição do Império Romano em 64 depois de Cristo. Então, durante 30 anos, o cristianismo cresce com liberdade no Império Romano, sofrendo perseguição somente dos judeus. Por quê? Porque para os romanos o cristianismo era só uma ala do judaísmo. Quando os romanos se tocaram que o cristianismo não era judaísmo, já era tarde. O evangelho já tinha se espalhado por todos os lugares. É quando Paulo vai morrer em 64 pelas mãos do imperador Nero. Mas o fato de Roma ter estabelecido o judaísmo como religião lícita no Império Romano deu ao cristianismo as bases para se expandir nos seus primeiros 30 anos. A Judéia tem um governo próprio. Nós vamos ver aí Herodes, por exemplo. É estabelecido o sistema de cobrança de impostos, o sistema de cobradores de impostos publicanos. Por isso Zaqueu era tão desprezado. Lá em Lucas 19 você vai entender isso. O desprezo que Zaqueu sofria como cobrador de impostos, porque era uma imposição. Roma cobrava do seu representante na Palestina, que cobrava do chefe do publicano, que cobrava do publicano. Então eram 4 seções. Alguns dizem que por essa razão Zaqueu vai dizer: eu vou restituir 4 vezes mais, porque aquilo que era 10, Roma dizia: eu quero receber 100. Então o imperador, o governante territorial da Judéia dizia para o seu chefe: eu quero receber 200, porque 100 é meu, impostos para locais, e 100 vai para Roma. O chefe dos publicanos dizia: eu preciso receber 300, 100 é meu, 100 para o governo regional, 100 para Roma. E o publicano cobrava também, tirando a sua parte. Ele cobrava aí os seus 400, 100 ficava para ele, 100 para o chefe, 100 para o governo local e 100 para o governo romano. Era mais ou menos assim que funcionava. Estou dando uma explicação bem simplória para você entender por que o sistema de cobrança de impostos era tão opressor.
Por que abordaram Jesus dizendo: Senhor, é lícito pagar tributos a Roma? É lícito? Jesus vai pegar a moeda e vai dizer: quem é a cara cunhada nessa moeda? É de César? Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O povo tinha aversão a esse sistema de cobrança de impostos que Roma estabeleceu de forma mais moderna, né? Bem mais moderna, bem mais estruturada, e vai haver fixação de tropas em lugares estratégicos agora no território da Palestina. Essa fixação de tropas vai explicar por que nós temos, por exemplo, lá em Lucas 8, a história de um centurião que ajudou na construção da sinagoga de Cafarnaum, que alguns diziam que era a sinagoga mais linda daquela época, uma sinagoga feita de mármore branco, que foi patrocinada por um centurião, aquele centurião que tem o servo doente, que Jesus diz: eu vou na casa dele curar, e ele vai dizer: não, Senhor, basta uma palavra tua e os meus criados, e o meu criado será curado. Então, por que existe um centurião romano dentro do contexto? Porque existem tropas estabelecidas, principalmente ao norte. Na via principal que ligava a Galiléia às demais nações, aí havia um destacamento forte do exército romano, porque era uma localização, uma posição estratégica. E muitos romanos sofriam influência do judaísmo, porque na busca de preenchimento do vazio espiritual que havia na sua vida e que a religião romana não preenchia, muitos deles aderiram como prosélitos ou como tementes de Deus. Havia pessoas que eram chamadas, havia os prosélitos, aqueles que se circuncidavam, e havia aqueles que eram chamados de temerosos de Deus ou tementes de Deus, que eram pessoas que admiravam o judaísmo, seguiam determinadas práticas, mas não circuncidavam-se. E aí eu te dou o exemplo de Cornélio, em Atos capítulo 10. Por que Cornélio orava nas horas de oração do judaísmo? Por que Cornélio dava esmola? Porque de alguma forma ele estava influenciado pelo judaísmo e depois foi influenciado pelo evangelho. Isso tudo acontece porque Roma vai fixar tropas dentro da estrutura geográfica da nação de Israel. E para o governo vai surgir aí uma figura medonha na história, né, que nós conhecemos, que é Herodes o Grande. A história dos herodianos ela é muito forte, tá? Ela mereceria um capítulo à parte. Para que você tenha uma ideia, a dinastia de Herodes foi tão forte que dentro dos movimentos religiosos havia um movimento chamado de Herodianos. Alguns herodianos entendiam que Herodes era o Messias. O que da família de Herodes viria o Messias. Mas como Herodes era descendente de Abraão. Herodes era descendente de Esaú, que era filho de Isaac, filho de Abraão. Ainda que a promessa de Deus estava sobre Jacó, na cabeça de muitos se criou aí quase que uma religião, uma seita chamada dos Herodianos, que sustentavam a ideia de Herodes como sendo o Messias. Por quê? Era descendente de Esaú, ele assume o governo principalmente na Galiléia, imediatamente no norte. Nós começamos aí a ver um processo de deslocamento do sul da Judéia, de Jerusalém para a Galiléia. Ele pacifica a região, que era uma região muito violenta, e ele pacifica de que forma? Os historiadores vão dizer que ele matou os chefes das quadrilhas que roubavam ali. Então ele vai pacificar a região, vai trazer paz e segurança. Ele é nomeado rei dos judeus por Roma. Aí está a questão do messianismo. Rei dos judeus era algo dado, um título dado simplesmente a um descendente de Davi. E era o título que o Messias receberia. E agora Roma decreta Herodes rei dos judeus. É por isso que Herodes, o que vem depois, ele vai ficar tão bravo quando os magos que vêm do Oriente buscam dizendo: onde está o menino que é nascido rei dos judeus? Ele vai ficar bravo, ele vai mandar matar todos os meninos menores de 3 anos de idade, justamente porque o título de rei dos judeus era dele. Ele se arrogava essa posição. Estava na família dos Herodes naquele momento. Então é importante que você entenda, não era simplesmente uma questão de poder político que moveu Herodes a essa ira completa contra um menino nascido rei. Havia uma questão religiosa. Se você entender o movimento herodiano, você vai ver que Herodes se sentia como aquele que realmente iria governar. Então ele vai ser nomeado rei dos judeus. Ele vai, no ano 37 a.C., derrotar os príncipes asmonianos, que ainda era uma figura de resistência dentro da região. Ele derrota os príncipes asmonianos. E com essa derrota dos príncipes asmonianos, que tem influência principalmente no sul de Jerusalém, ele vai ver o país dividido em 4 partes. O reino dele vai ser amplificado, dividido em 4 partes, que vai configurar a geografia do Novo Testamento: Judéia, Samaria, Pérea e
e Galiléia. Estamos mais familiarizados aí com Judéia, Samaria e Galiléia, tá? Pérea vai ser também mencionado na Bíblia, mas esse vai ser o mapa do Novo Testamento, tá? Você vai ter Judéia, Samaria, Galiléia e a região da Pérea aqui desse lado, tá? Depois vai surgir Decápolis e Gaulonítide como divisões posteriores, tá? Os feitos de Herodes é outro ponto que a gente traz para vocês. E aqui nós estamos literalmente chegando no ano zero, no ano 1 da era cristã, tá? No marco zero, no ano 1 da era cristã, no nascimento de Jesus, com este cenário, e temos nesse cenário Herodes mantendo a paz no seu território. Temos uma política externa favorecedora, porque estão em paz com Roma, não existiam muitas rebeliões, havia um grupo de zelotes que eram rebeliões focadas, mas que não tinham tanta força, tá? Nós temos a morte dos príncipes asmonianos, que poderiam ser um problema para a manifestação do Messias, porque como os descendentes sacerdotais, eles poderiam reclamar essa posição, ou resistir à ideia de um Messias em Israel. Então Herodes vai anular isso aí. Claro que Herodes também se sentia Messias, principalmente pelo movimento herodiano. Nós vamos ter um marco importantíssimo, que é a reforma do templo de Zorobabel. A reforma do templo de Zorobabel, tá? O templo de Zorobabel, que era o segundo templo construído depois que o povo voltou do cativeiro, era pequeno e feio, conforme a história, e Herodes vai levar 40 anos construindo um novo templo em mármore branco, totalmente luxuoso, suntuoso, que vai terminar completamente em 70 depois de Cristo, e assim que ele termina, ele vai ser destruído pelo general Tito. E aí, nesse momento, nós temos o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, e temos o contexto do Novo Testamento. A história de Israel passou pelo Antigo Testamento, passou pelo período intertestamentário e vai finalizar dentro do nosso módulo agora, nos dias de Jesus, quando Jesus vai tornar famosa aquela região. Ou seja, Jesus vai ser o evento, o fato, a pessoa, a figura, o nome que vai levar aquele território à sua mais ampla dimensão de conhecimento. Então, veja quão importante é a história de Israel, e eu espero que vocês tenham aprendido muito nessa aula. Qualquer coisa, estamos aí para tirar as suas dúvidas. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.